A minha palavra hoje é muito rápida, é muito simples, mas ela é muito eficaz e é algo que mexe muito comigo. Muito mesmo, velho. Porque nós estamos, como você sabe, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, é a sexta-feira que a gente lembra do sacrifício de Jesus. Naquele dia, a essa hora, Jesus Cristo já havia se sacrificado por nós, já havia dado sua vida por nós. Naquele momento, os discípulos já tinham se dispersado, a galera já estava de luto. Naquele momento, o negócio já estava pegando. Tá torto? Ficou reto agora? Isso aí, ó, ao vivo é assim, mano, entendeu? Ao vivaço. Aí, os discípulos nessa hora já estavam pensando o que seria da vida deles. Poxa, caminhamos 3 anos com Jesus e de repente ele se foi. Mas eu quero chamar a atenção nesse momento para o momento da cruz, tá ligado? Você já sabe, então eu só vou te lembrar, porque a nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho da cruz de Jesus. Existem outras pessoas por aí pregando outros tipos de evangelho. Hoje mesmo chegou um absurdo no meu WhatsApp e ficou o dia inteiro todo mundo me perguntando o mesmo absurdo. Mas aqui na nossa igreja nós pregamos o evangelho da palavra de Deus, que é a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse. E sabe, toda a Bíblia aponta para esse momento, desde o livro de Gênesis. Toda a Bíblia aponta para o momento da cruz de Jesus. Toda a Bíblia aponta para o sacrifício de Jesus. Tudo aponta para esse momento. E toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, toda a Bíblia aponta para o sacrifício de Jesus. Então essa história de que Jesus Cristo só tem um pedaço da Bíblia é mentira. Esse livro é todo sobre Jesus. Mas enfim, voltando. Então a gente está no sacrifício de Jesus, você já sabe. Jesus veio no momento certo, na plenitude dos tempos, no momento perfeito, no momento que foi preparado para Jesus vir. Preparado por Deus, estabelecido no tempo eterno. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Tudo isso foi estabelecido por Deus. O plano era que Jesus Cristo se revelasse a nós e nos salvasse daquilo que era nossa responsabilidade, nosso pecado. Então Jesus veio para viver a vida que nós não poderíamos viver. Então ele foi lá e ele encarnou na barriguinha da Maria, gerado pelo Espírito Santo. Então ele continuava sendo Deus, mas ele se tornou homem. Então Jesus, ele passa a ser o Deus homem, o Deus encarnado. Jesus era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Como, meu irmão? Eu não sei, isso é um mistério muito louco, mas é assim que a Bíblia nos ensina. E Jesus era 100% homem e 100% Deus, e ele manifestava os seus sinais enquanto ele andava nessa terra, manifestava sinais do seu poder, da sua onipotência, e também manifestava sinais da sua humanidade, das suas emoções. Quando, por exemplo, ele fica triste que o seu amigo Lázaro faleceu, mesmo ele sabendo que ele ia lá ressuscitar o Lázaro, ele chora. Então aí é Jesus homem, Jesus Deus, revelado a nós. E você já sabe por que isso precisava acontecer, por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus Cristo não morreu por causa do diabo, Jesus Cristo não estava devendo nada para o diabo, nós estávamos devendo para Deus, nós estávamos devendo quando nós pecamos. Então ele veio para pagar a nossa dívida, e a nossa dívida o levou para a cruz, não de forma forçada, mas de forma voluntária. Jesus se entregou, Jesus deu a sua própria vida. Ele morreu a nossa morte, foi algo que substituiu a nossa sentença, ele tomou o nosso lugar. Você já sabe de tudo isso, eu só estou te relembrando para a gente entrar na pregação, isso é uma breve introdução. Então Jesus Cristo veio e pregou o evangelho, anunciou as boas novas do reino, ele incomodou os religiosos da época que achavam que conheciam a Deus, mas na verdade não conheciam. Ele trouxe a revelação de quem Deus é, porque Hebreus capítulo 1 nos diz exatamente isso, que o Filho é o resplendor da glória do Pai. Então ele veio e nos trouxe a revelação do Pai, e no momento certo ele foi preso, ele foi espancado, ele foi açoitado, e eles fizeram com que Jesus levasse pela via dolorosa uma cruz de madeira. Você já sabe disso tudo. Eles levaram Jesus até o Calvário. Jesus então foi crucificado com 2 bandidos. Mas o interessante é que na cruz, quando Jesus está ali, e o seu espírito está morrendo, mano, na real, é isso, Jesus está morrendo, e
naquele momento, Jesus faz algumas declarações. E são 7 declarações que Jesus faz na cruz, que nós poderíamos pegar essas 7 declarações e fazer uma série de 7 mensagens, ou eu poderia fazer aqui uma mensagem de 7 tópicos, mas hoje eu quero que a gente pense só em um tópico. Hoje nós vamos ficar só com um. Então você vai abrir sua Bíblia em João capítulo 19, por favor. Você vai abrir sua Bíblia em João capítulo 19, e nós vamos ler a partir do versículo 25. João, capítulo 19, versículo 25. João, capítulo 19, versículo 25. Pegou a Bíblia aí, mano? É nóis. O pessoal foi correndo pro quarto pegar a Bíblia, que tinha esquecido, nem começou a live. Tropeçou no tapete, brincadeira. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, que é João, o próprio mano que está escrevendo esse texto, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo, ou seja, a João, disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Ou talvez a sua versão diz que o discípulo a recebeu em sua família. Presta atenção, mano. Jesus fez várias declarações na cruz. Ele fez, por exemplo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, em verdade vos digo que... Não, Pai não, aí ele não está falando com o Pai, desculpa. Aí tem aquela que ele fala assim, ó, pro mano da cruz, dizem que é o Dimas, né? Até a tradição cristã diz que é o Dimas, mas a Bíblia não fala o nome do cara. Mas ele fala: em verdade vos digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, e cada uma dessas frases, cada uma dessas sentenças que Jesus fala na cruz, elas carregam um significado absurdo, mano. Elas carregam um significado brutal, elas carregam algo muito poderoso, que você não tem ideia, velho. É tudo escatológico, é tudo profético, é tudo aquilo que havia sido escrito que Jesus iria fazer. Mas naquele momento, Jesus para o que está rolando ali, das suas declarações, e ele separa uma delas para direcionar uma palavra de alento direto para a sua própria mãe. Porque pensa comigo, velho. Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E olha só que louco, o inception da parada. Porque Jesus estava olhando para Maria, que ele criou. Maria foi criada e gerada pelo poder dele mesmo. Mas aí ele se fez carne e virou um fetinho, um feto, um bebezinho dentro da Maria. E aí a Maria, então, teve que ensinar Jesus a andar, a falar, trocar Jesus, cuidar de Jesus quando ele estava com febre, quando ele estava doente, cuidar de Jesus quando eles moravam no Egito, e Jesus foi crescendo e aprendendo, e de repente, então, aquele ali é o filho da Maria, só que não é simplesmente o filho da Maria, ele é o filho de Deus, ele é o próprio Deus. E aí, em determinado momento, então, quando chega o tempo certo, Maria tem que ver o seu próprio filho sofrer, mesmo sabendo que ele era Deus, porque Maria sabia, o anjo Gabriel já tinha avisado ela, Maria sabia quem era Jesus, mas Maria tem que ver o seu filho sofrer. Eu ainda não sou pai, mas eu conheço vários pais, eu tenho amigos que são pais, um dia eu vou ser pai, mas quando os filhos deles ficam doentes, os caras ficam na bad, e fala: cara, você não sabe qual é o sentimento de ter o seu filho doente. Essa semana eu falei com o Denão, por exemplo, o pai do Benjamin, o bebê gigante, né? O maior bebê da igreja, ele é enorme. E aí, cara, o Denão falou: meu, é uma sensação muito louca, porque você vê o cara chorando e ele não fala, então você não sabe o que ele está sentindo, você fica: meu Deus, revela para mim o que essa criança tem que não para de chorar. E eu não sei nem eu não consigo nem imaginar qual que é a sensação, só que deve ser um negócio muito louco. Porém, Jesus não era mais criança, Jesus não era mais bebê, era um homem, e a sua mãe está vendo Jesus sendo humilhado. Sua mãe está vendo Jesus ser espancado.
Sua mãe está vendo Jesus ser xingado. Sua mãe está vendo Jesus sangrar. Sua mãe está vendo o próprio filho pregado numa madeira. Meus irmãos, imagina como que estava o coração dessa mãe. O coração dela estava completamente dilacerado. O coração dela estava completamente dilacerado. Ela estava triste. Ela estava, cabisbaixa. Ela estava vendo o filho dela morrer. E aí, Jesus para aquela parada ali. Jesus olha para Maria e fala: mulher. E parece desrespeitoso, porque se eu chego na minha mãe e falo mulher, o povo vai falar assim: e é o jeito que Davi fala com a mãe dele, velho. Mas naquela época, essa palavra que Jesus usou, na verdade era uma forma respeitosa e honrosa de chamar uma senhora. E ele fala: mulher, eis aí o seu filho. E aponta para João, o discípulo que ele amava. Naquele momento, então, Jesus está dando uma palavra de alento, uma palavra de amor, uma palavra de cuidado para sua mãe. E de quebra, essa palavra ainda vai também para o discípulo. Porque o discípulo estava ali vendo, e além dele ministrar uma palavra sobre a mãe, ele também ministra uma palavra sobre João. E fala: eis aí a tua mãe. E todo mundo sabe que mãe é um negócio muito louco. Por quê? Porque mãe faz uns negócios que só mãe faz. Mãe é um ser humano diferenciado. Eu gosto de dizer que a mãe é um ser humano 2.0, que os 9 meses de gestação ela está atualizando o software. E aí, quando a criança nasce, ela vira um ser humano muito doido, com sexto sentido e tudo mais. Sabe? Mãe sente as coisas, os negócios. Mãe é muito louco. E naquele momento, o João acabou de ganhar uma mãe. Quando a gente é menino, a gente é garoto, e se você cresceu igual eu, assim, cheio de moleque em volta, zoando e tudo mais, quando alguém te pede alguma coisa, tipo assim: pega aquele negócio ali para mim, os meninos normalmente respondem assim: eu não sou sua mãe. Por quê? Porque a gente sabe que tem coisa que a mãe faz. A gente sabe que tem coisa que a mãe faz por você. Tem uns meninos um pouco mais mimados que acorda de manhã cedo e a mãe fez até o leite com Toddy para o menino tomar. Ele não precisa dar o trabalho de pegar a colher, enfiar no Toddy, colocar e virar o leite no copo que a mãe já fez. Porque tem coisa que a mãe faz. E só a mãe faz, velho. Então naquele momento, o João ganhou uma mãe. Está entendendo o peso disso? Naquele momento, Jesus separou uma palavra de amor, de cuidado, de alento, para acalmar o coração dos dois que estavam em sofrimento, sendo que ele estava sofrendo muito mais. E Jesus parou o que estava acontecendo e falou: aí teu filho, olha aí a sua mãe. Presta atenção, porque Jesus não faz nada à toa. E Jesus é intencional em tudo que ele faz. Essa palavra de cuidado, de amor, durante o sofrimento da cruz, ela reverbera e ela ecoa até hoje, porque as palavras de Jesus, elas são de amor para nós. E mesmo no meio do caos, mesmo no meio do nosso luto, mesmo no momento do sofrimento, nós olhamos para a cruz de Jesus e nós recebemos palavras de esperança. Nós olhamos para aquilo que Jesus fez e nós recebemos palavras de esperança dele. Toda a nossa esperança está depositada nele, toda a nossa fé está depositada nele. E Jesus estava ali e ele ia morrer. Eu falei que o espírito dele estava morrendo, foi um escape. Na verdade, o espírito dele não estava morrendo, Jesus estava morrendo. O espírito de Jesus é o espírito de Deus, o espírito eterno que não morre. Deus não morre. Mas enfim, e Jesus estava ali. E você sabe por que Jesus fez isso? Jesus fez por amor a mim, por amor a você. O sacrifício de Jesus foi de amor por mim e de amor por você. Então, nesse tempo de loucura, nesse tempo de caos no mundo, nesse tempo de prolongar a quarentena, nesse tempo de tudo estar acontecendo, a gente tem um monte de voz falando com a gente. E eu sei que o pastor Domingos já falou sobre isso, mas eu quero repetir, porque foi muito sábio essa palavra do pastor Domingos, muito sábio.
Isso tem me guiado todo dia. Claro que é através do poder do Espírito Santo, mas essa ministração tem falado demais comigo. Você vai, nesse momento, ouvir qual voz? Olha para a cruz e ouça a voz de Jesus, mano. Ouça aquilo que Jesus falou. Porque Jesus, mesmo ali morrendo, Ele ainda pede para que o Senhor Deus perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo com Ele, mano. Olha para Jesus, olha para as palavras de Jesus, olha para a cruz, olha para a Bíblia. E de lá vem o nosso socorro, de lá vem a voz de Deus, de lá vem a orientação. Você não precisa ficar ouvindo caos, você não precisa ficar ouvindo pânico toda hora. É lógico que a gente precisa se atualizar, ler as notícias. Nós estamos em 2020, você não é um alienígena. Mas mano, para um pouco. Sai da rede social, pelo amor de Deus, cara. Esses dias eu parei e eu fui ver o tanto que eu usei redes sociais em um dia só. Eu falei, cara, quanto tempo perdido nesse negócio. É lógico que eu gosto de rede social e eu uso, mas eu fiquei muito mais tempo do que eu deveria. Olha aí no seu celular, vai lá nas informações do Instagram, vê quanto tempo você não ficou nesse negócio. Olha para a cruz. Para um pouco, a galera está com medo, a galera está em pânico, e eu vejo, por exemplo, ontem eu fiz uma live com a Jamila, e perguntas das pessoas, por exemplo, Davi, como manter a sanidade mental nesse tempo? Cara, posso dar uma dica? Primeira coisa, desliga a TV, velho. Desliga a TV, isso já vai te ajudar bastante. Ou então, se for para ligar a TV, coloca no YouTube para você ouvir um louvor. Coloca no YouTube para você ouvir uma palavra. Coloca no YouTube para você ver a live do Multi. Mas não coloca no YouTube para você ficar vendo mais pânico e mais loucura de coisas que você já ouviu. Ouça a voz de Jesus. E a voz de Jesus, ela não vem de outro lugar a não ser da palavra. Não tem outro lugar para você buscar a voz de Jesus a não ser na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Ouça a voz dele, ouça aquilo que ele te diz, ouça a direção do Espírito e siga olhando para a cruz de Jesus. Naquele momento, Maria recebeu um filho e João recebeu uma mãe. Talvez você está precisando de uma palavra de alento de Jesus. Talvez você está precisando de uma palavra de consolo de Jesus. E se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar várias. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Tantas palavras de Jesus. Olhe para a palavra de Deus, olhe para o Evangelho, tire os olhos de outros lugares, olhe para a cruz, feche seus olhos no seu lugar. Comece a pensar no sacrifício que Jesus fez por você, por amor, para que você agora fosse herdeiro da salvação. Comece a pensar nisso. Hoje você tem esperança de vida eterna por causa daquilo que Jesus fez. Comece a pensar nas palavras que Jesus já te deu. Sabe, meus irmãos, eu tenho um bloco de notas que eu deixo salvo tudo aquilo que eu ouço de Deus. E eu tenho um bloco de notas com os meus devocionais anotados. E quando eu estou sentindo que parece que, sei lá, parece que eu estou orando e não está acontecendo nada, parece que eu estou falando com Deus e sei lá, parece que minha oração não está fluindo, eu paro tudo e eu abro esse bloco de notas, de coisas que Deus já me falou, de palavras que Deus já me deu, de textos que Deus já ministrou no meu coração, de devocional, e aquilo enche meu coração de fé, porque eu lembro, eu sou filho, eu sou amado por Deus. E mesmo que você se esqueça por algum momento que você é filho, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, e a gente dá vacilo mesmo. Mesmo que você se esqueça por algum momento que você é filho, lembre-se para onde você está indo. E você está indo para o céu. Você caminha na direção da eternidade, na eternidade que foi conquistada por você, para você, por Jesus. Então comece a refletir. Comece a pensar, comece a orar. Se você está em família, ora aí junto com a sua família. É muito bom fazer devocional sozinho, mas também é muito bom fazer devocional com a família. Eu amo a palavra de Deus, eu tenho zelo pela palavra. E esse zelo veio porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe dentro da minha casa.
Junta a sua família, junta seus filhos aí agora. E comece a orar com eles. Comece a agradecer pelo sacrifício de Jesus. Comece a lembrar das palavras de Jesus, das palavras de consolo de Jesus. Ministre sobre a sua casa, ministre sobre a sua família. Se você está vendo sozinho, não tem problema. Ora sozinho aí no seu lugar, mas ora. Fala com Deus, fala com Jesus. Continue orando, continue orando. Toma um tempo de oração. Toma um tempo de ministração na sua casa. Se você é o único cristão da sua casa, não tem problema. Você vai começar a orar pela sua família agora. Você vai começar a orar pela sua casa. Mesmo que no seu quarto, mas você vai começar a orar por eles agora. Mas eu quero te convidar também a fazer algo mais audacioso. Mesmo que se você for o único cristão da sua casa, vai lá, chega na sua mãe, no seu pai, nas pessoas que moram com você e fala: eu posso orar por você. Eu posso te trazer uma palavra de Jesus. Eu posso dizer para você que Jesus te ama e orar por você. Faça algo audacioso nessa noite.